Bom dia. Bom dia para vocês. Penúltima reunião do ano. Fátima, o tempo passa. Temos a de outubro que estamos, temos a de novembro. Não, estou dizendo do INA. Do INA. Nesse dia primaveril, 36 graus, temperatura de ontem, a maior temperatura deste ano. Vocês devem estar dizendo, está enrolando por quê? Ai, ai. Vamos aos fatos. INA, indicador do nível de atividade do mês de setembro. Primeira revisão do valor divulgado de 0,3, que revisto mudou de sinal, foi para 0,7 positivo. Sempre que isso acontece, nós não ficamos muito felizes. Não felizes pelo crescimento que nos deixa felizes, mas porque a previsão da INA foi de sinal contrário, que depois que tivemos a revisão. O dado sem desazonalidade, 5 passou para 6,2. Apesar de que nós tenhamos tido pequena variação entre horas trabalhadas na produção, por exemplo, que o revisado deu maior do que o divulgado, no total de vendas reais deu um pouco menor que o divulgado, portanto, deu um pouco menor que o divulgado, mas o fato é que a grande responsabilidade é por causa da previsão da PIN, que faz parte do modelo econométrico que nós utilizamos, onde nós havíamos feito uma previsão de variação 0,2 e veio muito além da expectativa geral da nação, pois que a PIN São Paulo, no mês de setembro, apresentou variação positiva de 2,7%. Portanto, isso fez com que a nossa previsão, o nosso número do INA divulgado mudasse de sinal. Nossa previsão para a PIN São Paulo, prevista na avaliação da PIN, que agora nós estamos divulgando, é de queda de 1,5%, que se explica especialmente em função do crescimento ocorrido no mês anterior. E é a previsão também que está em linha com a previsão de mercado. Bom dia. Vamos aos resultados. Variação negativa de 5,1, variação dessazonalizada de crescimento de 0,2. Chama atenção especialmente para setembro versus setembro, que dá 4,8 negativo. O acumulado ano janeiro-setembro, comparativamente a 2011, que dá 5,9 negativo. Portanto, são quedas expressivas quando comparados com igual mês ou igual período do ano passado. No mês, nós tivemos um crescimento das horas trabalhadas na produção de 0,6%, tivemos crescimento de vendas reais de 0,8%, uma estabilidade com relação a NUCI. A capacidade instalada, 81,3%, é um pouco inferior àquela do mesmo mês do ano passado, o que mostra esse enfraquecimento. Está aí a curva, a evolução do INA com ajuste sazonal. O que se percebe é que na margem, a margem é chamada aquela parte finalzinha da curva, na margem existe uma recuperação. E interessante notar que o trimestre, julho, agosto, setembro, foi após 5 trimestres sucessivos de queda, foi o primeiro trimestre em que nós tivemos uma variação positiva do INA. Ou seja, isso atesta o que dizíamos de uma recuperação
menor do que esperado, menor que desejável, porém existente. 1,2, crescimento do trimestre comparativamente ao trimestre anterior, interrompendo uma sequência de quedas. O nosso INA São Paulo caminha para e passo junto com a PIN São Paulo. Já estávamos em região negativa, continuamos nela. O mês isoladamente de setembro, com o resultado de 5,1 negativo, e reparem que o mês de setembro é um mês que em vários anos apresentou queda, portanto não é a queda que nos surpreende. O valor da queda 5,15 é o maior valor de queda de toda a série. E no período acumulado, janeiro a setembro, é também claramente o segundo ano pior que tivemos em 2012, só tendo sido superado pelo comportamento negativo da chamada crise de 2009. 3 setores em destaque para vocês. Setor papel e celulose é um setor com destaque positivo, apresentou crescimento de 1,4, que dessazonalizado apresentou crescimento de 1,3. Reparem que aqueles números comparativos a iguais períodos ou mês do ano passado, no caso de papel e celulose, setembro versus setembro dá 5 positivo, ou seja, praticamente sinal contrário daquilo que é a totalidade dos setores. No período janeiro-setembro, 3,8 positivo, ou seja, é um setor que se destaca comparativamente aos outros setores ou a outros setores da indústria de transformação. O resultado do mês é explicado por um bom comportamento, está apoiado também em dados divulgados pela Bracelpa, que é a entidade que representa papel e celulose. E se vocês quiserem mais alguns elementos relativos ao setor de papel e celulose, nós temos alguns comentários adicionais. Onde é que está meu comentário adicional? Espera aí que eu vou achar esses números. Destaca o bom comportamento do setor no mercado doméstico, que aumentaram 6,6% nas vendas de celulose no período janeiro a agosto, e apresentou também um crescimento na produção de papel bem mais modesto, de 0,4% durante o ano. Mais detalhes sobre os setores, nós eventualmente temos para vocês resposta. Desculpa. Percebe-se o comportamento diferente do setor comparativamente ao INA, que é a linha azul. Horas trabalhadas na produção cresce 0,7%, vendas cresce 0,2%, compensam a pequena queda de NUSS. Portanto, é um setor que se destaca positivamente. Outro setor com destaque positivo, artigos de borracha e plástico, sem ajuste sazonal cai 1,9%, porém com ajuste sazonal cresce 1,5%. Apresenta a mesma coisa que papel e celulose na comparação com o igual período do ano passado. 0,3% de queda ao invés dos 5% ou 6%. 0,3% de crescimento, desculpe, comparativamente a setembro, 0,9% no período até o mês de setembro. Percebe-se, portanto, para esse setor o comportamento na margem positivo. E aqui também percebe-se estar dele acima da curva do INA.
Horas trabalhadas cresce 0,6%, vendas reais cresce 0,8%, compensam a queda pequena de indústria de 0,3%. Artigos de borracha e plástico estão muito associados à questão da indústria automobilística. E até mesmo na exportação está muito associado. A indústria automobilística, mediante uma política do governo dirigida à sua sustentação e crescimento, acabou sendo responsável por uma parte expressiva da recuperação da indústria de transformação, 37%, na verdade. Carrega consigo, em grande parte, o setor de plástico e borracha. A exportação cresce, porque vocês devem lembrar que parte da produção da Argentina, exportada para o Brasil, é produzida na Argentina, fazendo uso de componentes que vão para lá do Brasil. Dentre esses componentes, vão muitos componentes de borracha e plástico, para suportar a montagem que se realiza. Vocês me desculpem, mas a minha voz também vocês já devem ter percebido que também é uma gripe que está querendo me pegar, mas de qualquer jeito. Tentar. Máquinas e equipamentos surge numa posição não de glória, mas de vilão da história. Cai 8% no mês de setembro comparativamente a agosto, cai 3% com esse dado dessazonalizado. Aqui está na ponta o que está acontecendo com o setor. Apesar desse comportamento que está acima do nível do INA aqui, precisa reparar nesse grande crescimento que o setor teve no período passado, 2010, e a trajetória de descenso de não crescimento é aquilo que se configura depois desse grande aumento. Horas trabalhadas na produção cai 5,3%, vendas reais cresce 4,7%, NUSI cai 0,3%. Máquinas e equipamentos é o último setor, provavelmente, que no processo de recuperação aponta para a recuperação. Máquinas e equipamentos é um setor que necessita como base para seu crescimento uma confiança e visibilidade do futuro que faz com que as empresas aumentem sua capacidade produtiva a fim de atender uma demanda projetada. Portanto, enquanto não se configura essa certeza e convicção, o setor fica afetado como está afetado. Afinal, ele é o último a entrar na fila de uma recuperação. Anúncio não dá susto a ninguém. As luzes elevadas são de processos contínuos. Coque e refino está ligado, evidentemente, à safra ainda presente de açúcar de cana. Celulose e papel, outro processo contínuo. E veículos automotores com 85,5%, também uma ocupação razoável. O INA, amplamente considerado, muito folgado, com 82%, significando uma sobrecapacidade existente na indústria que não está sendo utilizada. Vamos direto para o sensor da dona Débora. Sensor 50,6%. O dado é tão atual que é atualizado na hora. Isso é feito pastel de feira, querido. É frito na hora.
que a Débora, essa semana, passou 3 dias em férias por causa disso que aconteceu isso. Mas isso nunca acontece, né, Débora? Está vendo o que você está falando? Você não está vermelho. Não. É que até o final do ano a Débora vai fazer a apresentação para vocês. 50,6, próximo do ponto de equilíbrio 50, mercado de vendas com indicação positiva, estoque, vocês poderão verificar que o estoque, apesar de 44,7, ainda não chegou nos 50, porém apresentou melhora com relação àquele de setembro, 40,8. O emprego, quando chega próximo do final do ano, tem uma queda comparativamente a meses anteriores, porque é efetivamente um período no qual a indústria tradicionalmente apresenta uma redução do número de trabalhadores. Portanto, o sensor apresenta uma certa estabilidade no número de 50, porém dados positivos com relação ao mercado de vendas. Na parte relativa a estoque e emprego, estoque melhorando, emprego chegando na crise, ou na crise não é a palavra correta, na sazonalidade presente no final do ano. Com isso encerramos. Vamos lá. O que esperamos? Esperamos que o INA venha a terminar o ano próximo de 4,5% negativo. A PIM Brasil deve terminar o ano com 4,5%. Desculpe. PIM São Paulo deve terminar o ano próximo do INA 4,5%. A PIMBRA, negativo. A PIM Brasil vai apresentar até o final do ano uma queda que nós estimamos em 2,5%. A PIM Brasil cai menos do que a PIM São Paulo, por motivos que nós já andamos verificando dentro do departamento do porquê esta queda maior referente à produção São Paulo. Então, 4,5% para a PIM Brasil, 4,5% para a PIM São Paulo, 2,5% para a PIM Brasil. O PIB da indústria de transformação nas contas nacionais deve terminar em torno de 2,5% negativo. Nacional. Nas contas nacionais. O nosso gráfico que vocês conhecem, que já foi exibido a vocês, que mostra a participação da indústria de transformação no PIB, e que é o gráfico que nós fazemos uso sempre nas exposições relativas à desindustrialização, e que mostra a redução da participação da indústria de transformação na formação do PIB. O último número conhecido é 14,6, que é o número relativo a 2011. Tendo em vista o aumento previsto por nós para o crescimento do PIB para o Brasil no ano 2012, 1,4%. Tendo em vista o decréscimo do PIB, do PIB da indústria de transformação nas contas nacionais de 2,5%, a participação de 14,6% da indústria de transformação no PIB deve cair para 14%. Ou seja, em um ano nós vamos perder mais 0,6% de participação da indústria de transformação sobre o PIB. Tem problema nenhum. A participação da indústria de transformação no PIB, que é uma das mensurações utilizadas para ver qual o grau de industrialização de um país, e que o nosso está em queda desde, digamos assim, ter atingido 27%, ter estado num patamar constante ou bastante razoável durante anos de 25%, apresentou uma trajetória de queda continuada
que fez com que o último número do ano 2011 fosse 14,6. Ninguém tem dúvida dos 14,6 porque são contas nacionais. Participação da indústria de transformação no PIB, 14,6. Se no ano 2012 ocorrer o que nós estamos prevendo quanto ao PIB, quanto à evolução do PIB da indústria de transformação, ou seja, 1,4, queda de 2,5, a participação de 14,6, quando for calculada no final do ano 2012, há de ser 14. Portanto, nós teremos 0,6 pontos percentuais comparativamente a 2011. Ou seja, a indústria de transformação cairá mais 0,6% quanto à sua participação no PIB, aprofundando o processo de desindustrialização. Ficou claro agora? Obrigado. Olha, nos dê um e-mail. Você tem no seu pendrive, Guilherme? Você tem no seu pendrive a curvinha a curva da evolução do PIB da indústria de transformação? Não, mas vocês querem esperar 5 minutos? Nós projetamos para vocês. É aquele que você conhece. Você quer imprimir? Tá. 10. É o que estava com... você não tem dúvida, né? Não entendi. Não, 14,6 na ponta. Eu diria que especialmente por causa do comportamento do trimestre, porque, como você vê, quando nós divulgamos o mês passado, nós divulgamos 0,2 negativo, desazonalizado, foi revisto para 0,7 positivo, que foi o primeiro comentário que eu fiz a vocês. O que faz com que o trimestre tenha terminado com 1,2 positivo com relação ao trimestre anterior. Isso fez com que nós revíssemos, como revimos, a projeção do INA para o final do ano, que agora ficou em 4,5% negativo. Ô, Débora, leva para aquela ruivona lá, por favor. Tá aí. Pode. Para não ser de uso exclusivo, vocês querem cópia dessa gráfico de evolução do INA? Tá. Socializa? Sabe o que eu acho? Eu acho que um panorama mais amplo, nós não podemos deixar de apreciar positivamente as ações do governo em várias questões que se relacionam ao desempenho da atividade da indústria de transformação. A redução da taxa Selic, ocorrida no prazo praticamente de um ano, que levou de 12,5% para 7,5%, agora 7,25%, que é uma redução de
mais de 5 pontos percentuais, em torno de 5 pontos percentuais, levando a um juro real de 2 pontos percentuais, é fato inédito para o Brasil. E isso há de promover mudanças ao longo do tempo positivas, no nosso entender. A ação do governo, conjugada com a redução da taxa Selic, que se dirigiu à redução do spread bancário, capitaneado pelos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, está absolutamente na direção correta. A taxa de juros apresentou uma trajetória de redução, seja para o tomador pessoa física, seja para o tomador pessoa jurídica. A taxa de câmbio, apesar de que não esteja ainda no patamar que nós consideramos necessário, porém de ter ido de 1,7 para 2 e ter se estabilizado praticamente no patamar de 2, tirando até mesmo uma variabilidade, volatilidade, que é um fator importante quando se fala de taxa de câmbio, você ter uma taxa de câmbio na qual você confia, e hoje está se confiando na taxa de câmbio de 2. Ou seja, todos estes fatores estão na direção correta. Nós esperávamos que a indústria reagisse a eles de maneira mais pronta, mais rápida e talvez um pouco mais de vigor do que está reagindo. E aí entra os motivos de contorno que nós reconhecemos existir, ou seja, fazer uma operação de taxa de câmbio como fizemos, de 15% a 20% não é prosaico. Porém, os efeitos dela foram bastante, digamos, reduzidos, atenuados por uma situação de mundo. Uma situação de mundo na qual o que hoje é objeto do desejo das empresas industriais no mundo é quem compra seus produtos. Existe uma indústria de transformação de capacidade excedente para o atual nível de demanda do mundo. Caso o importador brasileiro diga ao seu fornecedor internacional que está pensando de mudar, de interromper a sua compra porque houve uma alteração na taxa de câmbio do país que ele mora, nos queremos falar, a primeira pergunta que ele se escuta para o seu fornecedor é a seguinte: o que eu tenho que fazer para manter o meu fornecimento? Porque o fornecedor sabe que demanda hoje é bem precioso. E quem captura não quer abrir mão. Portanto, taxa de câmbio mudou, porém os seus efeitos são atenuados por os efeitos do mundo, seja para reduzir as importações, seja para você criar o espaço para a sua exportação no mundo. É neutro, o resultado não é neutro, porém ele não tem o vigor que existiria, por exemplo, caso o mundo estivesse bombando. Nós temos que lembrar que o mundo bombava no início dos anos 2000 e apresentou um espetacular show com taxa de crescimento além de 5% ao ano durante um longo período. Deixa eu ver, eu posso ver? Não tenho. Eu conheço. Desculpa, eu não escutei a sua última pergunta. Fale um pouquinho mais alto, por favor. Não, verdade mesmo. No trimestre, quanto é que era a expectativa? Na expectativa do trimestre que nós tínhamos, era alguma coisa menos que 1, né? Ou seja, 1,2 veio acima da nossa expectativa.
Confirma para mim se são 5. É. Com relação ao trimestre anterior. Sim, mas é sempre dentro de um panorama atenuado. Ou seja, a nossa visão de que nós teríamos uma... Isso vem... antes de nós fecharmos o INA, nós temos sempre um encontro muito proveitoso com uma pessoa que vocês conhecem, da FGV, que é o Paulo Piquete. O Paulo Piquete presta a nós esse serviço, essa consultoria. Nós ficamos analisando a cada mês com o Paulo Piquete como é que estão as múltiplas variáveis, qual é, digamos assim, a força que estão mostrando ter ou que terão. E através disso nós, há algum tempo, já percebemos que a recuperação existiria, porém atenuada, menor, se comparada com recuperações tidas, por exemplo, no ano 2009, 2010, que foi vigorosa, que essa viria xoxinha, tá? E isso está acontecendo. Então, nós previsamos 0,7, 1,2, 0,2 é melhor que 0,7, porém ainda é uma taxa de crescimento suave. E nós estamos a um só trimestre do final do ano. Tanto que os dados que apontam o olhar para o futuro são solidários com o olhar para o futuro do próprio Banco Central no CBR, né? Ou seja, também percebe essa recuperação existente, porém de intensidade menor do que aquela pretendida ou esperada. Por causa disso, que continuamos com o 0,4 de fechamento do PIB durante o ano. Por causa disso que a indústria de transformação há de cair 2,5 nas contas nacionais. Vocês devem ter, você viu vocês devem ter, posso fazer um comentário só? Esta curva daqui, este andar, se você vê aquele ponto anotado 24,9, desculpa, Fátima. Você vê esse ponto anotado 24,9, isso daqui é um 27, tá? Que é um pico. O 24,9 é praticamente uma média, se você pegar este período daqui, que vai meados dos anos 70 até meados dos anos 80, isso dá um patamar de 25. Tá? Portanto, é este patamar que nós nos referimos quando entramos neste processo que nós chamamos de desindustrialização. Esta recuperaçãozinha, ou esta recuperação, vem com a melhoria da taxa de câmbio ocorrida no princípio do governo Lula, que deu ânimo à indústria de transformação. E que depois que ela se esvaiu, a indústria de transformação seguiu a sua rota de descenso, que vinha percorrendo aqui, passou a percorrer aqui praticamente em paralela com isso. Um relatório do Banco Central, e veja que eu estou me referindo a um relatório do Banco Central, relatório de inflação do ano de junho de 2012, portanto, recente. O Banco Central diz de que do aumento de demanda ocorrido no Brasil, anos 2008, 2010, 40% desse aumento foi capturado por produção importada. Diz que no ano de 2011, 100% do aumento de demanda foi capturado por produção importada. Isso está em relatório do Banco Central. Isso significa do crescimento progressivo e forte do produto importado na satisfação da demanda. E esta daqui é a curva que te mostra no eixo vertical que está aqui, que é o PIB, e a participação
sobre o PIB da indústria de transformação e esse último ponto, 14,6 conhecido. É este ponto 14,6 que nós estamos dizendo que no ano 2012 há de registrar uma coisa aqui para baixo, que é de 14%. O Denilson tem, porque é na verdade o que ele me dá aquilo que eu te emprestei. Peraí, não precisa me dar mais. Liga para o Denilson. Tá. Aqui está escrito uma coisa que dá indicação de crescimento, porém não dá o valor destacado do crescimento. Lembre-se que nós estamos sempre falando do crescimento de um trimestre que vai interferir no resultado anual. Portanto, o resultado do trimestre é depois absorvido por um período muito mais longo. O carry-over do INA, no mês de setembro, carry-over é, se o mês de outubro, novembro e dezembro desce variação zero, o INA do ano terminaria em 4,7 negativo. Portanto, a previsão 4,5 negativo, que é melhor do que 4,7 negativo, é porque espera-se para o último trimestre um resultado. Eu chutaria dizendo que deve estar alguma coisa em torno de 0,7, 0,8. Eu chutaria, mas eu vou ter o número correto. Nesse ano, não, nesse ano é jogo jogado. 2013, nós achamos o quê? Que nós vamos ter, primeiro, uma maturação diferente de medidas já tomadas. Nós estávamos falando sobre medidas tomadas e seus reflexos positivos. Tem medidas que valem a regra da gravidez. Demora 9 meses. Então, é importante o momento da inseminação, talvez até o mais agradável, mas o fato é que depois demora 9 meses. E em medidas econômicas, por vezes, acontece coisa semelhante. Então, demora um tempo. Nós haveremos de ter ainda os reflexos da redução da Selic, das reduções de spread, da alteração de patamar de taxa de câmbio a seguir. O carry-over para 2013, ele vai ser melhor. Nós vamos estar com carry-over no final do ano da ordem de 1,5%, talvez. Portanto, chegar a 13,5% em 2013 não é tarefa impossível, muito pelo contrário. Quem está com carry-over de 1,5% para chegar a 13,5% tem que ganhar 2 adicionais. E é bem possível que isso seja obtido. E com os reflexos que isso trará para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, na nossa divulgação de emprego, nós já dissemos, o ano 2012 está condenado, falta só um trimestre. O último dado negativo foi de 76 mil empregos para o ano de 2012, comparativamente a 2011, e vai terminar aí pelos 75, 70, ou seja, vai ser perda de emprego no ano 2012. A recuperação vai ocorrer no ano 2013, nossa expectativa é que sim. Nós achamos que em 2012 nós chegaremos ao ponto mais baixo da curva de emprego. E uma recuperação vai ocorrer em 2013. Vocês me perguntam assim, mas vai ser forte, vigorosa? Não. Mas vai ser existente. Façamos primeiro uma reza
para que Deus te ouça, quanto aos 2,10. Porque nós não chegamos lá ainda. Não. Ele está 2,04, 2,06, 2,02, ou seja, o patamar é 2. Né? Nós torcemos para que esta, digamos assim, esta percepção e esta ação, com a devida cautela que nós sabemos ser necessária, continuem a ocorrer para levar a taxa de câmbio a um nível mais adequado. Cada cabeça uma sentença. Né? Eu, para não dizer da minha sentença, outro dia li um artigo do Pastore, que é um economista conservador e bom economista, que falava na taxa 2,4, né, como sendo uma taxa indicada para ser atingida um dia, se aquele Deus nos ajudar. Não estou dizendo. Não quero. Não, sabe o que é? Não é covardia. É que, na verdade, taxa de câmbio, se você perguntar para cada particular empresa, ela vai te dar uma particular taxa de câmbio. Porque é a sua realidade. Porque taxa de câmbio, ela tem, digamos assim, a tarefa de ter um grau de cobertura adequado. Eu, às vezes, faço a imagem de taxa de câmbio como sendo o nível de uma represa ou de um rio, não, de uma represa mais do que um rio, onde tem árvores, né, que, quando elas forem cobertas, elas estão em situação adequada. Enquanto não forem cobertas, não está em situação boa de taxa de câmbio, que vale para todas. Aquelas coisas pontiagudas que mais salientes nesse lago são as nossas árvores importantes de falta de competitividade. E o nível da água nunca vai chegar nelas, ou é muito difícil que chegue nelas. Então você precisa ter uma quantidade de troncos cobertos que já dê para a atividade econômica um virtuosismo do crescimento. E aí você vai perguntar para cada árvore qual é o seu nível que você quer. Uma vai te dizer, olha, 2,10 eu estou satisfeito. A outra vai dizer, eu preciso 3. Para aquela que disser, eu preciso 3, vai dizer que não vai dar, entende? Mas, portanto, a taxa de câmbio é objeto de desejo individual de empresas, com suas particularidades individuais de competitividade. Né? Existem, por exemplo, operações industriais que o componente importado é muito pesado, muito importante para ela. Esta é uma empresa que sofre com a desvalorização cambial, comparativamente a outra. Entende? Então, portanto, precisa entrar na equação da empresa. E a equação da empresa é uma coisa que cada uma tem a sua. Como nós temos que falar para um conjunto mais amplo, o que eu diria que nós percebemos, se nós vamos fazer comparações internacionais de nível de preço, Brasil versus competitividade, mundo, etc. e tal, eu diria que é algo da ordem de 20 pontos percentuais. Eu diria. Tá certo? É o que Pastore diz. Mas eu não estou fazendo a luta dos 20, né? Porque eu entendo, eu acho que o nível atual ainda não é adequado. Porém, perceba, não é adequado, porém, comparado com o nível que estava na altura de 1,70, cresceu 30 centímetros, né? O senhor já cobriu algumas árvorezinhas. Sabe o que é o bem de capital? Porque, na verdade, bem de capital, veja o esforço do governo nessa direção. Tem o programa PSI, né? O programa de PSI está hoje com taxa de juros de 2,5% ao ano.
Num país que está com uma taxa de inflação em torno de 5, 5,5, significa que o PSI está com uma taxa de juros negativa. Você diz assim, puxa vida, mas devia todo mundo sair correndo para comprar máquinas e equipamentos, porque com taxa de juros negativa. Porém, quando você vai na empresa, a empresa não compra máquinas e equipamentos porque está com taxa de juros negativa. Isso é um incentivo. Mas ela compra especialmente porque, na sua visão de futuro, a máquina e equipamento vai cumprir um papel de aumento da sua capacidade ou de melhoria da sua competitividade, a fim de atender uma projeção de demanda que ela estiver mirando. Enquanto ela não tiver convicção dessa projeção de demanda, enquanto ela não estiver convencida dela, ela não faz. Então, questão de máquinas e equipamentos, eu acho que vai... Fala-se tanto, por vezes, da questão do espírito animal, etc. Né? Despertar o espírito animal do empresário. Tá certo, o empresário é um animal, mas bateram muito nele. Ele tá é como um cachorro, quando você bate muito, ele fica meio tímido, né? Ele fica meio avesso. Então, precisa de um tempo de melhoria e recuperação. O espírito animal está um pouco assustado ainda ao olhar o futuro. A Accenture aponta na queda da expectativa de investimento, né? Porque os empresários não estão confiantes que vai ter essa recuperação. Se você vai naquelas curvas que tem FGV, tem CNI, tem da visão do empresário com relação ao futuro, o índice de confiança do empresário, etc. Tal, você vê que ainda está muito baixo. Né? Mas aí você perguntar, mas é uma coisa só nossa, só Brasil? Não, não é uma coisa só Brasil. Por quê? Porque o mundo também está fazendo com que nós importemos certas inseguranças. O mundo, eu não sou especialista nisso, vocês sabem, com exceção do resultado mais recente da economia americana, que deu um certo alento, uns 2%, certamente a economia que está mais se preparando para uma volta com um certo vigor e procedência, você tem uma economia europeia complicadésima, sempre sob risco de desastre acontecer. Você tem uma economia chinesa que, apesar da demanda da China e competência da sua gestão, que faz com que taxas de crescimento eram de 2 dígitos, acabou. Taxa de crescimento de 2 dígitos terminou. A projeção da taxa de crescimento da China, quando diz que é 7, 7,5, a gente diz, puxa vida, é fantástico. Mas era 10, era 9,5, era 8,5. E num processo muito complicado da China, em função da redução da demanda mundial, numa atividade que era fortemente apoiada em exportação, tem que se voltar para uma atividade mais apoiada em demanda interna, o que cria dúvidas da economia chinesa. Você pergunta, o que nós temos que ver com isso? Não temos nada a ver com isso, mas é para lá que é a nossa maior corrente de comércio. Né? E que, portanto, é aquela que fica alicerçando os nossos resultados positivos de balanço comercial, que esse ano ainda serão alguma coisa um pouco abaixo de 20 bilhões de saldo comercial. Então, são essas incertezas que se transmitem também ao agente econômico brasileiro, que quer enxergar, seja a evolução da economia brasileira, lembrando que a curva de evolução de demanda não é ruim, e neste ano não vai ser ruim. Eu acho que a dúvida do empresário é mais sobre a competitividade do que sobre a demanda. E a competitividade que é interferida por aqueles outros fatores que nós estávamos mencionando antes, que se liga à taxa de juros, spread, etc. E eu não sou descrente. Eu
acredito que nós vamos entrar numa via de certa recuperação e um resultado razoável para o ano de 2013. Deus nos ouça. Muito obrigado.